Estamos de volta com o programa Ontem Hoje, entrando na sua casa. Eu agradeço a sua recepção e a sua preferência pelo nosso programa, que cada dia cresce mais e cada dia a gente está conseguindo trazer pessoas que marcaram uma época em São João e marcaram e marcam ainda. Como hoje nós temos aqui Francisco de Assis Carvalho Artem, meu amigo de longas datas, hoje galgando aí, já chegou, né? Como reitor da Unify, tem uma história de vida, de superação, de luta, de várias conquistas, mas não foram assim, não caiu do céu. O Artem nasceu em Espírito Santo do Pinhal, que eu não sabia, mas achava que... Mas já é sanjoanense desde pequenininho, né? Ele é filho de João Artem e Iracema de Carvalho Artem, casado com Cátia Regina, e tem 8 irmãos. Artem demorou, mas conseguimos trazê-lo. Deu certo. E isso que é importante, né? Para a gente registrar nos nossos anais, né? Porque sempre eu falo, esse programa é a memória viva de São João. Então, todos que fizeram alguma coisa para São João, isso aqui vai ser um guardado, né? Do museu. Não falamos assim, radiofônico, né? Porque não é rádio, mas seria a imagem e som. Artem, é uma satisfação recebê-lo. Prazer é meu, Zé. Faz tempo que nós estamos para vir aqui, né? E acabou dando certo. Ainda mais para a gente lembrar coisas de São João. Não tem dúvida. É a minha especialidade, né? Eu gosto. Escrevi sobre São João da Boa Vista, sobre o passado de São João da Boa Vista. Então é um prazer muito grande atender a proposta do programa, né? Que é falar muito sobre a nossa cidade. Já que nós estamos voltando e você é um especialista no passado, a sua infância foi em São João da Boa Vista? Eu cheguei em São João da Boa Vista aos 7 anos de idade. Eu nasci, na verdade, em Espírito Santo do Pinhal, mas nem bem em Espírito Santo do Pinhal. Eu nasci numa estaçãozinha chamada Barão de Mota Paz, caminho entre Pinhal e Mogi Guaçu. Meu pai era ferroviário, e ferroviário muda muito, ou mudava muito, né? Naquela época. E meu pai era chefe dessa estação de Barão de Mota Paz, e foi quando eu nasci. Nasci na estação, nasci de parteira, na época. Parteira. E fiquei lá alguns meses, dali eu fui para uma cidadezinha chamada Pontal, perto de Ribeirão Preto. Fiquei lá até aos 7, 8 anos de idade, e aí aos 8 anos de idade vagou a estação de São João da Boa Vista. Meu pai foi transferido para cá, e na verdade aqui foi sua última estação, né? Porque aqui ele acabou se aposentando, depois ele faleceu, foi sepultado em São João, e nós ficamos aqui definitivamente, graças a Deus, né? Deus preparou, né, São João da Boa Vista como a última estação do meu pai. E para a família Artem, né? E isso é muito importante, porque tudo são desígnios de Deus. Eu acredito muito nisso. Ninguém se encontra por acaso, ninguém está aqui por acaso. Hoje você veio porque tem um motivo, né? Deus permitiu, nada é feito sem a permissão de Deus. E veio também para abrilhantar o nosso programa com toda a experiência adquirida, né? Em anos aí de vida. E nós não somos tão idosos assim. Nós vamos chegar lá. Tá longe, mas temos tempo. De modo que eu tenho 2 cidades, na verdade. Né? Eu me sinto, São João da Boa Vista me deu 6 mandatos de vereador. Isso que eu ia perguntar. Eu me sinto sanjoanense, não tem como eu não me sentir sanjoanense. E nasci em Pinhal, e adoro o Espírito Santo do Pinhal também. Acho uma cidade belíssima, que cultua a memória, uma cidade que respeita a sua história, né? Então, essa cidade a gente tem que ter orgulho de ter nascido nela. Não tem dúvida. Né? Então, eu sou muito feliz porque eu tenho 2 pátrias. São João da Boa Vista, cidades, né? São co-irmãs também, né? Bem vizinhas. E acho que essas 2 cidades poderiam se ajudar muito mais até. Mas, enfim, aí o assunto é outro. Eu acho que as 2 cidades se completam. Se completam, não tem dúvida. Agora, a sua infância foi vivida no Rosário, Matadouro, onde que foi ali? Na Praça Carlos Luma tem uma casa que pertence à ferrovia. E era a casa do chefe, que eles chamavam, a próxima linha. Então, nós chegamos aqui num trem, né? Literalmente no trem. Na verdade, na época você mudava, os ferroviários mudavam em trem.
Na época o trem passava por São João da Boa Vista ainda passa hoje, mas é o trem de passageiros. Hoje só esse trem que passa do minério, né? E nós chegamos aqui e nós fomos morar lá no ano de 1964. Nós fomos morar ali na Praça Carlos Luma, que era a casa do chefe. Então eu passei toda a infância ali. Naquela época a molecada ali brincava na Praça Carlos Luma, brincava na linha, né, do férrea, na própria estação, na Vila Operária, no Pratinha, né? Era muito engraçado porque a cidade era dividida. Os que moravam na parte de baixo, os que moravam na parte de cima. E tinha uma rixazinha muito forte. Nós éramos os índios da Pratinha. Assim que chamavam a parte de baixo. Os moradores da Baixada, como nós éramos chamados. Foi bom você lembrar isso aí, porque eu quero trazer algum pessoal do Pratinha. Tem o Dinho Tarifa, tem o Toninho Viviane, né? Essas pessoas, e mais Jair Pelé, mas sempre é difícil trazê-los, mas eu vou conseguir ainda. Então, quando você falou nisso... Eles vão lembrar disso. Vamos. E a turma da Baixada. Eu sempre morei aqui perto do hospital. E a gente jogava futebol lá e tinha muita amizade. Muita amizade. Então, quando a gente passava a linha, descia, tinha ponte. Da ponte para lá não deixavam passar. Tinha brigas, participei de algumas, apanhei bastante. Vai lá que você estava no meio também, batendo. Não, eu nunca apanhei, não. Graças a Deus, não. Pode ter batido, eu apanhei. Não, mas eu nunca briguei. Porque eu jogava bola e eu tinha passagem ali, né? Você tinha que passar. Então eu tinha passagem. Mas eu tinha, era freguês de carteirinha do bairro, né? Porque jogava bola com Fluminense, com time. Quer dizer, Jair Pelé, Toninho Viviane. Olha, se for falar, tem o Armandão, tem o Clibe, foi o Maezinho, o irmão dele. Então a gente jogava, tinha amizade com muita gente ali. Então a gente não sofria essas. Mas na Vila Conceição, eu levei uns tapas lá, bem, numa festa do Rosário, fui levar uma menina, e os caras, nem levei, porque o cara era irmão, ou gostava da menina, e eu fui levar, acabei apanhando, né? Então tinha essas coisas, né? Era comum, turma de baixo com a turma de cima, parte alta com a turma de baixo. Depois no meu livro, Campo de São João, eu explico de onde vem isso. Isso vem de muito mais longe do que a gente imagina. Isso vem dos primórdios da cidade, da fundação da cidade. São João nasce desse conflito. A parte alta com a parte baixa. A parte baixa era Santo Antônio do Jaguari, né? Da ponte para cima era São João da Boa Vista. Então o conflito nasce aí. Mas isso também talvez seja tempo para um outro dia. A gente mas é bom saber, porque é cultura, né? Eu acho que o nosso programa traz... E na nossa época era uma briguinha. Nada. A gente saía correndo, fugia, e no outro dia corria atrás e tal. Nada preocupante. Mas na época de Santo Antônio do Jaguari e de São João da Boa Vista, teve muita morte. Teve muita emboscada, a cidade viveu um conflito aí que durou décadas, né? Não se misturavam realmente as duas partes. Eu não conhecia, tá vendo? É por isso que é muito bom a gente falar do passado. Que você que está na sua casa também, que não teve a oportunidade de ler o livro do Artem, não sabia disso. E eu acho que é importante a gente ter essa noção do que foi São João lá atrás. É uma coisa que, nossa, nem do fundo do baú. Isso aí tirou mesmo lá do fundo do como é que se diz aqui? Do porão, né? Lá atrás, coisa que... E São João tem muitas histórias. Na verdade, a cidade começou na parte baixa. Sim. Vamos explicar, já que nós entramos no assunto. Isso, é muito importante, é legal. Eu acho que é uma maneira da gente também falar do nosso amor por São João da Boa Vista. Né? E a gente só ama quando a gente conhece. Por isso nós precisamos conhecer a história da nossa cidade. São João começou ali onde é esportiva, Rua General Carneiro. Foi a primeira rua de São João, era a Rua das Flores. Esse é o primeiro nome, a primeira rua de São João da Boa Vista. Então começou ali. Por que ali? Porque as pessoas vinham de barco. Na época não tinha estrada. E ali onde é esportiva hoje tinha um porto. E era muito afundado, então subiu um pouquinho e construíram a rua um pouco na parte mais alta para proteger das águas. Ali começou a cidade. E não se chamava São João da Boa Vista, se chamava Santo Antônio do Jaguari. O rio já se chamava Jaguari. E ali foi construída a primeira capelinha. Né? Muitos anos depois já tinha ali uma rua, já tinha ali algumas casas, muitos moradores, a capelinha Santo Antônio do Jaguari. Foi quando mudou para São João o Monsenhor João Ramalho. Era um político muito importante na região, morava na cidade de Mojimirim,
tinha acabado de ser eleito senador do Império, o imperador Dom Pedro II era amigo do imperador, o havia nomeado senador. Ele iria para o Senado, né, quando ele entrou numa briga que moveu o Brasil todo, que foi justamente aquela batalha de Sorocaba, né, quando São Paulo ameaçou queria derrubar o ministério de Dom Pedro II. E ele foi para defender Dom Pedro II, ali em Sorocaba. Ele ganhou a Revolução, defendeu Dom Pedro lhe compensou com o título de senador, porém o povo de São Paulo amava os revolucionários, na figura do Tobias de Aguiar, que era o representante dos revolucionários, que havia sido, não era governador, na época presidente de província, havia sido presidente da província de São Paulo. O Tobias de Aguiar era um homem que era amado, era o popstar da época, até porque ele tinha casado com a Marquesa de Santos, que era a grande figura, né, do Império, tinha sido amante de Dom Pedro I, uma figura também amada pelo povo. Os popstars, eram os artistas da época, os dois. O casal vinha. Era referência, né? Era referência. O Monsenhor caiu nessa briga, brigou contra o Tobias de Aguiar, derrubou o Tobias de Aguiar, ganhou o Senado, mas a raiva do povo da cidade dele. Não perdoou. Não perdoou. E ele, com o mandato de senador, para ter início em janeiro, ele precisava de um novo colégio eleitoral, digamos assim, um novo curral eleitoral. E ele tinha uma fazenda aqui, na região de São João da Boa Vista, Santo Antônio de Jaguari. Então ele muda para cá. Ele vem, fica na casa de um amigo dele, que é os Tavares, que essa casa fica onde hoje é o Teatro Municipal, que é quem recebia as autoridades, as pessoas. Era o homem mais importante, presidente da Câmara da cidade, fazia todos os cargos, era dos irmãos Tavares, tem até uma rua com esse nome hoje. E ali ele olhou a cidade, olhou a montanha e falou, vou fazer uma cidade aqui. Né? Foi da onde surgiu a Igreja Catedral, é onde nós estamos voltados para a Serra, onde as ruas do centro da cidade são, se você perceber, aquele miolinho muito harmônica, muito bem planejada. E ele entrou numa briga terrível lá em Mojimirim com o Uchoa, que era oposição a ele, se viu expulso de Mojimirim e resolve implantar uma nova cidade aqui, em São João da Boa Vista. Nós vamos para o rápido intervalo e a gente volta da implantação de São João da Boa Vista. Nós estamos recebendo hoje o reitor da Unify, Francisco de Assis Carvalho Artem, Francisco Artem, né? E que está nos brindando aí com uma aula de história. O programa ontem hoje está muito feliz com essa, vamos dizer, inteligência dele, e que nós estamos aqui olhando São João, Santo Antônio de Jaguari, que agora vai virar São João da Boa Vista no próximo bloco. Fique aí, que nós estamos batendo um papo gostoso, descontraído. Você tem que aprender um pouco mais dessa nossa cidade.